Isaías nasceu em Jerusalém, a cidade principal de Judá. Desde criança esteve rodeado de sacerdotes, governantes e comerciantes. Vivia perto do templo e escutava as conversas sobre política, religião e os problemas do povo. Aprendeu a observar com atenção o que passava ao seu redor. Sua família tinha vínculos com os círculos importantes, o que lhe permitiu entender como funcionavam o poder e a autoridade. Enquanto crescia, Isaías notava as diferenças entre o que as pessoas diziam crer e o que faziam. Via os poderosos aproveitarem-se dos fracos, os líderes cuidarem só de seus próprios interesses e muitos cumprirem os rituais sem pensar na justiça nem no respeito aos demais. Isaías formou uma família e teve filhos, cujos nomes levavam mensagens especiais. No entanto, não foi só sua vida familiar que o preparou. Tudo o que viveu o levou a converter-se em alguém que logo teria que falar frente a seu povo. Como chegou este homem a ser um dos profetas mais recordados? O que o levou a arriscar tudo pelas palavras que devia entregar? E qual foi o final de seu caminho? Isaías, juventude entre poder e desigualdade. Isaías nasceu em Jerusalém, a cidade principal do reino de Judá. Desde pequeno viveu perto do templo e dos líderes de seu povo. Sua família estava relacionada com os círculos influentes, o que lhe permitiu conhecer de perto tanto os sacerdotes quanto os governantes. Embora não se saiba muito de sua infância, Isaías cresceu escutando conversas sobre política, religião e os problemas que afetavam a nação. As ruas de Jerusalém estavam cheias de comerciantes, viajantes, sacerdotes e soldados. O templo era o centro da vida religiosa, onde se realizavam sacrifícios, orações e rituais que organizavam os dias. No entanto, sob essa atividade constante, se escondiam desigualdades, abusos e tensões. Os poderosos aproveitavam sua posição, enquanto os fracos ficavam desprotegidos. Muitos cumpriam com os ritos só por costume, sem praticar realmente a justiça nem o respeito. Isaías formou uma família. Sua esposa, mencionada como profetisa em alguns relatos, compartilhava com ele uma sensibilidade especial para o espiritual. Tiveram filhos cujos nomes levavam mensagens claras para o povo. Desde jovem, Isaías mostrava interesse pelas questões importantes. Entendia que o essencial não era cumprir normas externas, mas agir com honestidade e cuidado para com os outros. Ao longo de sua juventude, Isaías foi testemunha de como os problemas internos do reino se misturavam com ameaças externas. Judá vivia sob a sombra de potências como a Síria. As decisões dos reis podiam trazer segurança ou provocar catástrofes. O futuro profeta observava com atenção, compreendendo que a estabilidade do povo não dependia só de exércitos ou alianças políticas, mas também da retidão de seus líderes e de sua relação com Deus. O ambiente social de Jerusalém estava cheio de contrastes. Por um lado, a cidade mantinha vivas suas tradições, com festividades, sacrifícios e orações. Por outro lado, a corrupção e a desigualdade eram cada vez mais evidentes. Isaías, ao olhar ao seu redor, percebia que havia uma distância entre o que as pessoas diziam crer e o que realmente faziam. Estes primeiros anos foram uma preparação silenciosa. Embora ainda não tivesse recebido o chamado profético, Isaías desenvolvia um olhar crítico sobre o que acontecia em seu entorno. Sua proximidade com o templo e com os círculos de poder lhe dava uma perspectiva que não estava ao alcance de todos. Nessa época, o rei Osias governava Judá. Durante seu reinado houve momentos de progresso, mas também de erros e dificuldades. Isaías observava como as decisões do rei podiam afetar toda a nação. Sabia que não bastava manter as aparências. O futuro do povo dependia de uma verdadeira integridade, tanto em seus líderes quanto na comunidade. A juventude de Isaías foi um tempo de aprendizado profundo. Sem buscar protagonismo, foi construindo em seu interior uma consciência firme sobre o que devia ser a liderança justa. Via como os fracos ficavam abandonados, como as normas religiosas se cumpriam só por fora, como os poderosos atuavam para seu próprio benefício. Cada uma dessas experiências o foi formando. Isaías cresceu entre um povo que conhecia muitas promessas, mas que enfrentava desafios constantes. A terra onde vivia tinha uma história longa, cheia de momentos de fé autêntica,
mas também de quedas dolorosas. Desde pequeno, Isaías foi testemunha de como as pessoas podiam desviar-se, agarrando-se a rituais vazios, enquanto negligenciavam a justiça e a misericórdia. Este período mostra um jovem atento, consciente de seu entorno, próximo ao poder, mas não aprisionado por ele. Embora ainda não tivesse recebido o chamado que o transformaria em profeta, Isaías já estava construindo em silêncio a base do que viria. Cada experiência, cada observação, cada momento vivido em Jerusalém deixava uma marca em sua vida, preparando sua voz para converter-se mais adiante em uma ferramenta de advertência e esperança para o povo. O chamado no templo. Isaías encontrava-se no templo, lugar central da vida religiosa em Jerusalém. Esse espaço era conhecido pelas orações, os sacrifícios e os rituais que marcavam os dias do povo. Mas o que ocorreu ali não foi uma cerimônia comum. Naquele dia, Isaías teve uma experiência única, algo que o transformou para sempre. Era o ano em que havia morrido o rei Osias, e o ambiente em Judá era de tensão e incerteza. O vazio de poder, as ameaças estrangeiras e as preocupações internas pesavam sobre a cidade. Isaías, que até então havia observado e refletido, foi surpreendido por uma visão inesperada dentro do santuário. Ante ele se abriu uma imagem impressionante. O Senhor estava sentado no alto, em um trono que superava qualquer poder terreno. Ao redor, havia seres celestiais, chamados serafins, que proclamavam a santidade de Deus. Suas vozes eram tão poderosas que faziam tremer os umbrais do templo, e o lugar se enchia de fumaça. Isaías sentiu temor. Sabia que nenhum ser humano podia estar na presença direta de Deus sem reconhecer sua própria pequenez e fragilidade. Naquele momento, um dos serafins se aproximou de Isaías, levando uma brasa acesa tomada do altar. Tocou seus lábios e lhe anunciou que suas culpas haviam sido perdoadas. Este gesto não foi um simples ato simbólico. Representava o início de uma nova etapa para Isaías. Ficava preparado para cumprir uma tarefa difícil. Então ouviu uma voz que perguntava: "A quem enviarei? Quem irá por nós?" Isaías, sem hesitar, respondeu: "Aqui estou, envia-me a mim." Com essas palavras, o homem que até então havia sido só um observador se converteu em mensageiro. O encargo que recebeu não era simples. Devia falar a um povo que em grande parte não o escutaria. Suas palavras não seriam recebidas com entusiasmo, porque poriam a descoberto as falhas, as injustiças e as incoerências de sua sociedade. Deus lhe advertiu que muitos teriam ouvidos surdos e olhos fechados, mas mesmo assim devia cumprir com sua missão. Isaías aceitou com firmeza. Sabia que sua tarefa não dependia da reação dos demais, mas de sua própria fidelidade à mensagem recebida. A partir daquele dia, Isaías começou a percorrer Jerusalém com um olhar distinto. Agora entendia que cada advertência que pronunciava, cada mensagem que entregava, levava o peso desse encontro vivido no templo. Não falava por si mesmo, mas como porta-voz de algo maior. O profeta não buscava popularidade nem aprovação. Seu papel consistia em ser fiel ao encargo recebido, ainda que isso significasse ser rejeitado ou incompreendido. Isaías compreendeu que sua mensagem devia chegar tanto aos líderes quanto ao povo comum. Sua voz devia ressoar nos palácios, nas ruas, no templo e em qualquer lugar onde a injustiça, a corrupção e a hipocrisia se fizessem presentes. Sabia que cada palavra contava e que o tempo para atuar não era infinito. A visão não só lhe deu uma tarefa, também lhe mostrou que a santidade de Deus estava acima de qualquer poder humano. O Senhor, a quem Isaías havia visto, não era um simples respaldo para as decisões políticas do momento. Era uma autoridade que exigia justiça e retidão, sem negociações nem acordos pela metade. O profeta começou sua missão com um coração purificado, mas também consciente dos riscos. Sabia que as verdades incômodas podiam gerar inimizades. Sabia que falar em nome de Deus não o tornava intocável. Mesmo assim, escolheu caminhar por essa senda, confiando em que cumprir sua tarefa era mais importante que evitar os perigos. Desde então, Isaías foi conhecido não só como homem de palavra, mas como alguém disposto a ir até o final com seu encargo. Cada dia que passava, o punha frente a novos desafios. Cada encontro era uma oportunidade para repetir o que havia escutado naquele momento sagrado, a necessidade de uma mudança real, de um regresso sincero ao essencial.
O chamado no templo foi o início de uma etapa que poria à prova seu caráter, sua valentia e sua fé. Isaías entendia que, ainda que nem todos o escutassem, seu dever era falar. E isso fez com convicção, passo a passo, levando uma mensagem que ia mais além de sua própria voz. Primeiros passos do profeta, filhos, sinais e primeiras advertências. Depois do chamado no templo, Isaías começou a receber sinais específicos que devia compartilhar com seu povo. Não era suficiente falar em termos gerais. Agora devia apresentar signos claros, visíveis, que marcassem o início concreto de sua missão. Entre os elementos mais chamativos estava o nome que deu a seus filhos, porque cada um tinha um significado relacionado com as mensagens que devia transmitir. O primeiro filho se chamou Sear-Yashub, que significa um resto voltará. Esse nome não foi escolhido ao acaso. Representava a ideia de que, ainda que Judá enfrentasse calamidades, sempre ficaria um grupo pequeno, um resto fiel, que regressaria e sobreviveria. Isaías sabia que sua tarefa não era anunciar só desgraças, mas também recordar que haveria esperança para aqueles que mantivessem a confiança no Senhor. Pouco depois, nasceu seu segundo filho, Maher-Salal-Jasbaz, cujo nome significa pronto à pilhagem, presto ao despojo. Esta mensagem direta advertia que os inimigos, em particular Damasco e Samaria, seriam derrotados rapidamente. Isaías compreendia que estes nomes não eram simples decisões pessoais, mas ferramentas para falar à comunidade. Cada vez que alguém chamava seus filhos, escutavam uma recordação constante das advertências divinas e das consequências que viriam se não mudassem de atitude. Em meio a estes signos familiares, Isaías começou a entregar suas primeiras advertências públicas. Não se limitava a criticar as falhas gerais, mas assinalava os problemas específicos que ameaçavam Jerusalém: corrupção nos altos cargos, desigualdade crescente, hipocrisia religiosa e alianças políticas perigosas. Sua linguagem era direta e sem rodeios. Não buscava suavizar as palavras para agradar, mas cumprir fielmente a missão que lhe havia sido dada. Um dos episódios mais significativos nestes primeiros passos foi o momento em que Isaías se apresentou ante o rei Acaz. O profeta lhe ofereceu ao monarca a possibilidade de pedir um signo da parte do Senhor para confirmar sua ajuda. No entanto, Acaz se negou, alegando que não queria pôr à prova a Deus. Isaías, longe de deixar o assunto aí, anunciou então o sinal do Emanuel, o menino que nasceria como símbolo da presença divina entre seu povo. Esta mensagem tinha um peso enorme. Mostrava que, inclusive frente à incredulidade dos líderes, Deus mantinha ativa sua promessa de acompanhar Judá. Isaías não atuava só desde sua casa, nem se limitava às palavras. Começou a realizar atos simbólicos em público para reforçar suas advertências. Em uma ocasião, andou descalço e vestido como um prisioneiro de guerra durante 3 anos, para mostrar ao povo o que lhes ocorreria se seguissem confiando em alianças políticas instáveis, especialmente com Egito e Cuxi. Sua vida mesma se converteu em um signo vivente, uma mostra concreta de que as palavras que transmitia não eram simples opiniões, mas advertências urgentes. O impacto destas primeiras ações não foi imediato. Muitos o olhavam com receio, outros o consideravam demasiado duro. No entanto, Isaías não buscava aprovação. Sabia que sua tarefa era advertir, ainda que isso o colocasse em uma posição incômoda frente à comunidade e às autoridades. Cada gesto, cada palavra, cada ação simbólica tinha um só propósito: abrir os olhos de quem ainda podia reagir a tempo. Estes primeiros passos consolidaram Isaías como uma figura reconhecida, mas também temida. Não era só um profeta que falava de teorias. Usava os recursos de sua vida familiar, os nomes de seus filhos, os sinais visíveis e os atos públicos para reforçar uma mensagem clara. O povo devia deixar de confiar nas aparências e voltar a uma relação autêntica com o Senhor. Do contrário, o juízo seria inevitável. Ao longo deste tempo, Isaías entendeu que seu caminho não seria simples. A resistência do povo, a rejeição dos líderes e a dureza das mensagens que devia entregar o acompanhariam durante toda a sua vida. No entanto, não se deteve. Cada signo que transmitia, cada advertência que pronunciava, era parte de um chamado maior que não podia abandonar. Assim começou, passo a passo, a construir a missão que o converteria em um dos profetas mais influentes de seu tempo.
enfrentando Acas. Isaías enfrentou um dos momentos mais tensos de sua carreira profética durante o reinado do rei Acas. Era um tempo de crise para Judá. As ameaças de Damasco e Samaria se tornaram mais agressivas e os rumores de guerra enchiam as ruas de Jerusalém. O rei, nervoso, buscava alianças desesperadas, inclusive com potências estrangeiras como a Síria, para proteger seu trono. O profeta, firme em sua missão, aproximou-se de Acas com uma mensagem clara. Ofereceu-lhe a possibilidade de pedir um sinal do Senhor, um gesto que confirmaria que não era necessário depender de alianças humanas para obter proteção. No entanto, o monarca, temeroso ou talvez desconfiado, negou-se a pedir esse sinal. Isaías não retrocedeu. Anunciou-lhe igualmente o sinal do Emanuel, um menino cujo nome significava que Deus estava com seu povo. Este anúncio foi mais que uma simples profecia, era uma recordação direta de que a segurança não devia buscar-se em pactos políticos, mas na fidelidade ao Senhor. Enquanto isso, Acas seguia considerando alianças. Temia a força combinada de Damasco e Samaria e decidiu enviar mensagens ao rei da Assíria, declarando-se seu vassalo. Para selar este acordo, inclusive enviou os tesouros do templo e do palácio como tributo. Isaías, que observava estes movimentos, sabia que essas decisões teriam consequências. Conhecia bem o jogo perigoso de depender de potências estrangeiras e advertia que essa confiança mal colocada poderia trazer mais dano que benefício. O profeta não só transmitia palavras. Sua própria presença era uma recordação constante do que estava em jogo. Cada vez que falava ante o rei, cada vez que cruzava os pátios do palácio, representava uma postura de resistência frente à tentação de buscar soluções rápidas e fáceis. Isaías sabia que a verdadeira salvação não viria de exércitos externos, mas de voltar ao caminho correto, de reparar a relação rompida entre o povo e seu Deus. Os dias passavam, e as decisões de Acas seguiam acumulando-se. O rei tomou medidas que mudaram inclusive aspectos religiosos, adaptando altares e práticas para alinharem-se com os costumes estrangeiros. Isaías via como o coração do povo se afastava cada vez mais do essencial e suas mensagens se tornavam mais urgentes. No entanto, seu papel não era impor, mas advertir. Em meio a estas tensões, Isaías não deixou de falar. Não buscava o favor do rei nem de seus conselheiros. Sabia que muitos o olhavam com receio, que suas palavras incomodavam, que suas advertências soavam duras. Mesmo assim, o profeta continuou, convencido de que devia cumprir sua tarefa. A figura de Isaías, nesses anos, consolidou-se como uma voz firme em meio à tormenta política. Enquanto as alianças se teciam em segredo e as decisões se tomavam sob pressão, o profeta seguia recordando que a verdadeira força não estava nos tratados nem nos exércitos, mas na fidelidade e na justiça. A história entre Isaías e Acas foi uma mostra clara do quão difícil era ser portador de uma mensagem incômoda. O profeta não buscava derrubar o rei nem tomar seu lugar, mas tampouco podia ficar calado enquanto via como as decisões precipitadas levavam o povo a um abismo. Com cada palavra, Isaías confirmava seu compromisso com a missão recebida, mesmo sabendo que suas advertências podiam cair em ouvidos fechados. O reino de Judá, nesses anos, vivia sob a sombra do medo. As potências estrangeiras, os exércitos inimigos, as tensões internas, tudo parecia empurrar para uma situação de colapso. Em meio a esse cenário, Isaías se manteve firme, convencido de que a única saída real passava por abandonar as soluções humanas vazias e voltar a confiar em algo maior que os tratados políticos. Tempo de Ezequias, resistência ante a Assíria e oráculos de guerra. Quando Ezequias subiu ao trono de Judá, Isaías já era uma figura conhecida. No entanto, sob este novo rei, o papel do profeta adquiriu um peso ainda maior. As tensões políticas alcançavam níveis perigosos. A Síria havia se convertido na potência dominante da região, e muitos dos reinos vizinhos, impulsionados por simpatias pró-egípcias, sonhavam em rebelar-se. Isaías, com sua experiência e visão, sabia que estes movimentos eram arriscados. Nos primeiros anos do reinado de Ezequias, o profeta manteve sua mensagem de cautela. Não encorajava alianças com potências estrangeiras, nem rebeliões abertas. Isaías considerava que a única base real de segurança era confiar no Senhor, não nas promessas de exércitos humanos. Enquanto isso, as tensões cresciam.
Os levantes das cidades filisteias entre os anos 713 e 711 a.C. foram um claro exemplo. Isaías, como sinal, andou descalço e seminudo durante 3 anos, mostrando ao povo o que lhes ocorreria se confiassem no Egito e em Cuxi para enfrentar a Assíria. O ponto culminante chegou quando Senaqueribe, sucessor de Sargão II, lançou sua ofensiva. O exército assírio avançou com rapidez e brutalidade, submetendo regiões inteiras. Jerusalém ficou ameaçada diretamente. Os assírios não só impunham um poder militar, mas também um sistema de humilhação psicológica. Nas cartas enviadas a Ezequias, o rei assírio zombava da capacidade do Senhor para salvar Judá, comparando-o com os deuses vencidos de outros povos. Estas cartas, lidas em público, estavam desenhadas para desmoralizar tanto os soldados quanto os habitantes. Naquele momento, Isaías se manteve fiel à sua mensagem: não entrar em pânico, não buscar alianças de última hora, não dobrar-se. O profeta aconselhava ao rei manter a calma, sustentar-se na fé e confiar em que o Senhor defenderia sua cidade. Isaías e Ezequias compartilharam momentos de oração intensa no templo. Os textos descrevem como o rei estendia as cartas assírias diante do altar, pedindo ao Senhor que respondesse não só por Jerusalém, mas pela honra de seu nome frente às nações. O assédio foi intenso. Os enviados assírios, encabeçados pelo Rabsaqué, intimidavam com ameaças militares e palavras ofensivas, falando em hebraico para que todos os habitantes pudessem entender. Isaías, junto com os mensageiros do rei, escutava estas provocações e sabia que estavam dirigidas não só contra a cidade, mas contra o mesmo Deus de Israel. Ezequias, angustiado, pediu ao profeta que intercedesse pelo povo e esperou uma resposta. Isaías trouxe uma mensagem clara: os assírios não triunfariam. O Senhor atuaria a favor de seu povo, não por seus méritos, mas para defender seu próprio nome. Segundo os registros antigos, durante a noite, um desastre golpeou o exército assírio. O inimigo se retirou abruptamente e Jerusalém foi salva. Isaías sabia que esta salvação não significava que tudo estivesse resolvido para sempre. Era um chamado a permanecer fiéis, a não deixar-se levar por falsas seguranças nem a repetir erros do passado. Ao longo desta etapa, Isaías também lançou oráculos de guerra, mensagens duras que advertiam das consequências de confiar demasiado na política humana. Criticava a arrogância dos líderes que buscavam sua própria glória e recordava constantemente que a justiça devia prevalecer acima dos cálculos estratégicos. Cada discurso reforçava sua posição. A única segurança real provinha do Senhor. O papel do profeta durante o reinado de Ezequias não foi fácil. Embora o rei fosse visto como piedoso e disposto a escutar, as pressões políticas eram enormes. Isaías devia mover-se com cuidado, equilibrando sua mensagem com a dura realidade de um pequeno reino rodeado de gigantes. Sabia que a história de Judá dependia de decisões concretas e que, embora as palavras pudessem parecer insuficientes frente a exércitos armados, a fidelidade era o único escudo real que o povo tinha. A lembrança destes anos ficou gravada na memória do povo. Isaías não foi só um conselheiro espiritual. Foi um guia em meio a uma crise política e militar que pôde ter acabado com a existência mesma de Judá. Sua figura ficou associada à resistência, não desde as armas, mas desde a confiança profunda no plano divino. Jerusalém sobreviveu, não porque tivesse a força de outros impérios, mas porque ainda havia vozes, como a de Isaías, que se atreviam a recordar o essencial. As grandes profecias, juízo, queda de Jerusalém e mensagens de castigo. Isaías se converteu em um profeta marcado por uma dupla mensagem, uma de advertência severa e outra de esperança, mas só para quem estivesse disposto a mudar. Sua voz ressoava pelas ruas, as praças e os cantos do reino, alertando sobre as consequências inevitáveis da corrupção, da injustiça e da falta de fidelidade. Não falava desde a raiva pessoal nem por ambição política. Falava porque havia sido chamado a fazê-lo. Desde os primeiros capítulos de seu anúncio, Isaías não ocultou sua preocupação por Jerusalém. Observava como a cidade, que devia ser um símbolo de justiça, se transformava em um lugar marcado pelo egoísmo e pelo desprezo aos fracos.
Aos dirigentes os chamava governantes de Sodoma e aos habitantes povoadores de Gomorra, recordando que o pecado dessas cidades antigas não foi só moral, mas também social, por ignorar o sofrimento do próximo. Isaías transmitia que o Senhor, como um pai decepcionado, tinha direito a esperar lealdade e fidelidade de seu povo. No entanto, em vez de obediência, encontrava rebelião. Por isso, os castigos anunciados não eram caprichos, mas respostas a uma história longa de desobediência. Não seria um castigo total. Sempre ficaria um resto, um pequeno grupo que sobreviveria e manteria viva a relação com Deus. A imagem que usava Isaías era forte. Dizia que Jerusalém era como uma vinha cuidadosamente plantada e cuidada, mas que, em lugar de uvas boas, só produzia frutos amargos. Este quadro mostrava a profunda decepção do Senhor. Os dirigentes e a elite social eram acusados de arrogância, de levantar a cabeça com orgulho enquanto o povo sofria. Isaías não temia enfrentá-los, e sua linhagem aristocrática lhe dava acesso aos corredores do poder, onde lançava suas advertências sem reservas. Isaías não só falava a seu tempo. As palavras de juízo e as ameaças de queda também estavam dirigidas às gerações futuras. Anunciava que Jerusalém, se não mudasse, enfrentaria saques, destruição e exílio. A comparação com Sodoma e Gomorra não era só uma metáfora. Era uma recordação de que inclusive os lugares mais abençoados podiam ser derrubados se não corrigissem seu caminho. O profeta insistia em que as cerimônias e os sacrifícios não serviam de nada se não estivessem acompanhados por justiça. Nenhum ritual podia substituir o respeito ao pobre, à viúva e ao órfão. Isaías denunciava uma religião vazia, uma fé que só buscava aparências e não transformava o coração. Apesar do duro de suas mensagens, Isaías nunca perdeu de vista a possibilidade de redenção. Falava de um futuro onde, depois do castigo, o povo regressaria transformado. A promessa de que um renovo surgiria da raiz de Jessé mostrava que, embora a árvore fosse cortada, não estava condenada para sempre. O profeta ensinava que o juízo não era o fim, mas um passo necessário para abrir um caminho de renovação. Neste período, Isaías também dirigia oráculos não só a Judá, mas às nações vizinhas. Sabia que o comportamento dos grandes impérios, como a Síria e Babilônia, teria repercussões em seu próprio povo. Advertia que o orgulho dessas potências não ficaria sem resposta. Neste sentido, sua mensagem transcendia as fronteiras de Jerusalém, recordando que a justiça do Senhor abrangia todas as nações. As mensagens de castigo não buscavam esmagar o ouvinte, mas sacudi-lo. Isaías entendia que as palavras duras eram necessárias porque o povo havia se tornado surdo aos chamados suaves. Cada anúncio de juízo ia acompanhado de uma recordação. Aqueles que se voltassem sinceramente ao Senhor formariam parte do resto que manteria viva a esperança. Nestes anos, Isaías deixou claro que o problema não era só externo, de exércitos ou ameaças estrangeiras, mas interno, de corações endurecidos e justiça ignorada. Sua voz se alçava para recordar que, sem uma transformação real, nenhum muro, nenhuma aliança, nem nenhum ritual poderia salvar Jerusalém do que estava por vir. As profecias de restauração, esperança futura e mensagem às gerações. Depois de anunciar juízos duros, Isaías também foi portador de palavras de consolo. Sua mensagem não ficou aprisionada na denúncia. Olhava para frente, para um tempo de restauração e esperança. O profeta falava de um futuro onde Jerusalém não seria símbolo de ruína, mas de renovação. Não o fazia como um sonhador ingênuo, mas como alguém que confiava em que o Senhor cumpriria suas promessas, inclusive depois do castigo. Um dos elementos mais potentes em suas palavras era a imagem do renovo que surgiria do tronco de Jessé, a família de Davi. Embora a árvore tivesse sido cortada, ficava um toco do qual brotaria vida. Este renovo representava um líder futuro, cheio do espírito de sabedoria e justiça, capaz de estabelecer um reinado de paz verdadeira. Sob seu governo, os inimigos deixariam de enfrentar-se, os animais viveriam em harmonia, e a terra estaria cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías não só falava ao presente, sua voz cruzava gerações. O profeta oferecia palavras que tocariam não só seus contemporâneos, mas também os que viveriam depois do exílio, quando Judá voltasse a levantar seus muros e reconstruir seu templo. A promessa era clara. Nem tudo terminaria em derrota.
Depois do sofrimento viria a cura. A figura do servo do Senhor aparece como uma das imagens mais comovedoras nos escritos de Isaías. Este servo, apresentado não como um guerreiro poderoso, mas como alguém que carrega os sofrimentos alheios, seria exaltado por Deus. Através de sua dor, muitos seriam curados. Isaías não o descrevia como um herói comum, mas como alguém que, embora rejeitado e maltratado, teria um papel central na restauração do povo. Esta mensagem ensinava que a grandeza nem sempre se mostrava em poder visível, mas na entrega e no sacrifício. O profeta também falava de um futuro em que Jerusalém seria um lugar de encontro para todas as nações. Não só os israelitas, mas povos de todos os cantos da terra viriam buscar instrução e justiça. As armas seriam transformadas em ferramentas de trabalho, e a guerra daria passo à paz. Isaías sustentava uma visão de reconciliação universal, onde o louvor ao Senhor encheria a terra sem fronteiras. Estas mensagens não surgiram em um momento fácil. Isaías os pronunciou em meio a ameaças externas, crises políticas internas e dúvidas sobre o futuro. No entanto, insistia em que Deus não havia esquecido seu povo. As palavras de consolo, os cânticos de esperança e as promessas de renovação eram recordações de que a história não terminava com a destruição. O livro recolhe hinos de vitória e de alegria, chamados ao povo para que reconhecesse que sua libertação estava assegurada não por sua própria força, mas pelo amor constante do Senhor. Isaías lhes pedia olhar mais além de sua situação imediata e confiar em um futuro melhor. Os servos fiéis seriam distinguidos dos adversários, e a Nova Jerusalém seria um lugar onde reinasse a justiça e a paz. Nas visões do profeta, apareciam imagens poderosas: o lobo e o cordeiro pastando juntos, o leão comendo palha como o boi, a criança brincando junto à toca da serpente sem temor. Tudo isto mostrava que, sob o governo do renovo, o mundo mesmo seria transformado e as relações marcadas pelo medo e pela violência dariam passo à harmonia. Isaías não ignorava as feridas do passado. Reconhecia o pecado, a culpa e a dor, mas não ficava aprisionado neles. Anunciava um caminho novo, onde o povo aprenderia de seus erros e caminharia para uma relação renovada com o Senhor. A mensagem central era que a esperança era possível, não porque o povo o merecesse, mas porque Deus havia decidido atuar a favor de quem o buscava sinceramente. Além disso, Isaías apresentava a ideia de um novo céu e uma nova terra, onde a alegria substituiria o pranto e a justiça floresceria de forma permanente. Convidava a imaginar uma Jerusalém restaurada, cheia de vida, onde nunca mais se ouviria o som do lamento, nem se veria a dor injusta. As palavras do profeta reforçavam que não só mudariam as circunstâncias exteriores, mas também os corações de quem abraçasse a fidelidade. Assim, as profecias de restauração de Isaías se converteram em um farol para gerações inteiras. Recordavam que, inclusive nos momentos mais escuros, ficava espaço para a luz e que a fidelidade, embora às vezes silenciosa, sempre teria sua recompensa. Atos simbólicos, gestos públicos e mensagens difíceis. Isaías não só falava, também atuava. Suas mensagens não ficavam limitadas a palavras, mas expressavam-se em gestos visíveis que impactavam quem o rodeava. Uma das ações mais chamativas ocorreu durante os levantes filisteus, quando, durante 3 anos, caminhou descalço e vestido como prisioneiro de guerra. Este ato, longe de ser uma simples excentricidade, era um signo de advertência. Mostrava o que aconteceria a Judá se continuasse confiando em alianças perigosas com Egito e Cuxe, crendo que essas potências estrangeiras poderiam salvá-la da Assíria. Este gesto público provocou surpresa, incômodo e rejeição. Isaías, homem de uma família reconhecida, não precisava expor-se dessa maneira. No entanto, o fez porque estava convencido de que as palavras por si só já não alcançavam. O povo havia se tornado insensível, acostumado a escutar advertências sem reagir. Era necessário mostrar na própria carne a realidade que se aproximava. Isaías entendia que estes gestos eram uma extensão de sua missão. Não buscava chamar a atenção por si mesmo, mas sacudir consciências. Quando caminhava descalço, quando se mostrava com aparência humilde, estava representando o futuro que aguardava quem não corrigisse o rumo. Cada passo que dava era uma denúncia silenciosa, uma forma de falar sem pronunciar palavra.
Além destes atos, o profeta utilizava os nomes de seus filhos como sinais vivos. Os nomes, carregados de significado, convertiam-se em recordações constantes dos anúncios divinos. Isaías não separava sua vida pessoal de sua missão. Cada aspecto de sua existência estava alinhado com a mensagem que devia transmitir. O desafio não era só externo. Isaías também enfrentava a resistência interna, especialmente de líderes religiosos e políticos que viam seus atos como ameaças. Criticava duramente a aristocracia corrupta do templo, recordando que a verdadeira fidelidade não se mostrava em rituais vazios, mas em uma vida de justiça. Este enfrentamento com as figuras de poder o convertia em alguém incômodo, inclusive para quem compartilhava formalmente sua fé. Isaías sabia que cada gesto tinha um preço. Ser porta-voz de mensagens duras o isolava socialmente, o expunha a zombarias e o colocava no centro de tensões. No entanto, nunca se deteve. Seu compromisso não dependia da aceitação dos demais, mas da fidelidade a seu chamado. Em meio à tensão política, quando as potências estrangeiras se reorganizavam e os pequenos reinos buscavam estratégias de sobrevivência, Isaías mantinha sua posição. Não aconselhava rebeliões inúteis nem dependências perigosas. Pedia fidelidade, justiça, retidão, e quando suas palavras não bastavam, o mostrava com sua própria vida. Estes gestos simbólicos não eram só sinais isolados. Eram parte de uma estratégia mais ampla para despertar um povo adormecido. Isaías entendia que a mensagem devia chegar não só ao intelecto, mas também às emoções e ao coração. Por isso caminhava descalço, por isso nomeava seus filhos de maneira profética, por isso denunciava publicamente as falhas de sua sociedade. A figura de Isaías, nestes anos, converteu-se em uma mistura de profeta, mensageiro e símbolo vivente. Sua vida não estava separada de sua mensagem. Tudo nele falava, inclusive quando guardava silêncio. O desafio era enorme, mas Isaías aceitava cada dificuldade com a convicção de que devia cumprir com a tarefa que lhe havia sido encomendada. A figura incômoda, conflitos com líderes e reações do povo. Isaías não passou despercebido em sua sociedade. Desde o início, suas mensagens diretas e suas advertências acenderam tensões entre ele e as figuras de poder. Os líderes políticos e religiosos o olhavam com desconfiança. Criticava a corrupção, denunciava a arrogância dos dirigentes e assinalava as práticas injustas com uma clareza que incomodava a muitos. Ao contrário de outros profetas que atuavam desde margens rurais, Isaías pertencia a uma família aristocrática. Isso lhe dava acesso aos círculos próximos ao trono e ao templo. Este privilégio, no entanto, não o salvava de ser visto como uma ameaça. As críticas que dirigia às elites eram fortes. Chamava Jerusalém de governantes de Sodoma e habitantes de Gomorra, usando imagens poderosas que deixavam claro o nível de decadência moral que denunciava. O povo, por sua vez, reagia com uma mistura de medo e rejeição. Muitos o viam como um mensageiro exagerado, alguém que falava de castigos distantes enquanto a vida cotidiana seguia adiante. Os líderes religiosos, preocupados em manter a ordem, o consideravam uma voz perigosa que podia desestabilizar a paz social. Isaías não suavizava suas palavras. Denunciava não só os poderosos, mas também os cidadãos comuns que participavam em injustiças ou olhavam para o outro lado. Nos pátios do templo, sua presença era incômoda. Não se limitava a criticar as cerimônias externas, mas recordava que sem uma mudança real nas atitudes, os sacrifícios não tinham valor. Suas palavras atingiam o centro da prática religiosa. De que servia oferecer animais se desprezava o pobre? Para que tanto rito se ignorava o necessitado? Isaías insistia em que a relação com o Senhor devia expressar-se em ações justas, não só em gestos simbólicos. Isaías também chocava com outros profetas e conselheiros do rei. Alguns se apresentavam como portadores de mensagens tranquilas, assegurando que tudo iria bem. Isaías, em troca, não oferecia palavras suaves. Falava de juízo, de correção, da necessidade de enfrentar as consequências das decisões equivocadas. Isto o convertia em uma figura divisora. Uns poucos o admiravam por sua valentia, enquanto muitos o rejeitavam por sua dureza. Apesar da oposição, Isaías não se deteve. Sabia que ser profeta não significava agradar a todos. Sua tarefa era entregar a mensagem que lhe havia sido confiada, ainda que isso significasse perder amigos, romper alianças sociais ou ficar isolado.
As tensões chegaram a tal ponto que, inclusive entre seus contemporâneos, começaram a circular rumores sobre suas verdadeiras intenções. Alguns o acusavam de querer provocar medo desnecessariamente, outros o olhavam como um agitador. A resposta do profeta foi seguir adiante. Não buscava agradar nem os governantes nem o povo comum. Seu compromisso era com a missão recebida, e isso o manteve firme inclusive quando as críticas se intensificaram. Isaías entendia que a verdade era incômoda, mas também sabia que sem enfrentar esse incômodo, não haveria possibilidade de mudança. Ao longo destes anos, Isaías se consolidou como uma figura-chave, mas sempre rodeada de controvérsia. Era difícil encontrar alguém que não tivesse uma opinião sobre ele. Para alguns, era um guia valente, para outros, uma incômoda recordação do que não queriam escutar. O profeta caminhava por Jerusalém, sabendo que cada palavra pronunciada podia aproximá-lo mais da incompreensão e da rejeição, mas seguia adiante, convencido de que devia cumprir com seu encargo até as últimas consequências. O martírio sob Manassés, tradição do final brutal e versões extra-canônicas. Ao final de sua vida, Isaías viveu os anos mais difíceis de sua missão. Após a morte de Ezequias, o trono de Judá passou às mãos de Manassés, um dos reis mais problemáticos na história do reino. Este novo monarca, longe de continuar com as reformas de seu pai, adotou práticas que Isaías havia denunciado durante anos. Sob seu governo, multiplicaram-se os altares pagãos, os costumes estrangeiros e as ações que o profeta havia advertido que trariam consequências. Isaías, já ancião, não se manteve em silêncio. Embora as circunstâncias fossem perigosas, continuou denunciando as injustiças e assinalando os erros da liderança. O clima político, no entanto, havia se endurecido. Manassés não mostrava a disposição a escutar que Ezequias havia tido. O profeta, que havia sido uma voz respeitada em momentos anteriores, converteu-se agora em um inimigo incômodo para a corte. Os registros bíblicos não narram os detalhes de sua morte, mas as tradições extracanônicas, especialmente o texto conhecido como Vitae Prophetarum, conservam um relato impactante. Segundo estas fontes antigas, Isaías foi perseguido por ordem de Manassés. O motivo principal teria sido sua constante denúncia das práticas idólatras, algo que o rei não estava disposto a tolerar. A tradição indica que o profeta se ocultou em uma árvore para escapar de quem o buscava. Quando foi descoberto, os soldados o tiraram de seu esconderijo e cumpriram uma ordem brutal. Isaías foi cerrado em dois. Esta forma de execução, descrita com sobriedade nos relatos antigos, ficou gravada como um dos martírios mais cruéis sofridos por um profeta na história de Judá. Fontes rabínicas, como algumas passagens do Talmud e dos comentários medievais judeus, mencionam também este destino. Relatam que Isaías foi condenado por declarar palavras que desafiavam o rei e por manter uma postura de obediência exclusiva a Deus, sem submeter-se às autoridades humanas quando estas contradiziam os princípios fundamentais da fé. Estes relatos, embora variados em detalhes menores, coincidem em mostrar Isaías como um profeta, cuja fidelidade o levou a enfrentar a rejeição mais extrema. Não existem registros detalhados sobre o que ocorreu imediatamente após sua morte, nem sobre o destino de seus discípulos ou seguidores mais próximos. O que sim fica claro é que Isaías morreu fiel à missão que havia assumido desde sua juventude. Nunca abandonou seu papel, nunca suavizou suas mensagens, nunca cedeu às pressões dos poderosos. Sua figura, embora eliminada fisicamente, seguiu viva nos relatos que circularam nas gerações seguintes. O impacto de sua vida, suas palavras e seus atos não desapareceu com sua morte. Os textos que o mencionam, as tradições que conservaram sua história e os registros que transmitiram suas profecias deixaram constância de um homem que, até o último momento, foi coerente com o chamado que havia recebido. A memória de Isaías ficou fixada não só nas Escrituras, mas também na tradição cultural de seu povo. Foi recordado como um modelo de integridade, como alguém que não se deixou comprar nem intimidar. Seu destino trágico se converteu em um símbolo do custo que pode ter manter-se fiel a uma missão espiritual, inclusive frente à rejeição de quem ocupa os tronos da terra. Assim terminou a vida de Isaías, o homem que desde Jerusalém falou a seu povo, desafiou reis, entregou mensagens difíceis e, finalmente, enfrentou um final cruel por manter-se fiel ao que acreditava.
Isaías encerrou sua história deixando uma trajetória cheia de fatos claros, decisões firmes e consequências visíveis. Foi um homem que falou quando outros guardavam silêncio, que atuou quando muitos elegiam não arriscar-se e que sustentou sua mensagem inclusive quando tudo parecia pôr-se contra ele. Sua passagem pela história não se limitou aos anos que viveu, porque suas palavras e ações ficaram como referência para quem veio depois. As gerações seguintes o encontraram nos textos, nas tradições, nos ensinamentos que cruzaram fronteiras e séculos, não como um herói decorado, mas como um exemplo de coerência frente a circunstâncias difíceis. A lembrança de Isaías serve como sinal do que significa manter-se fiel a uma tarefa, embora não haja aplausos nem recompensas imediatas. Sua figura mostra que o valor não está só em pronunciar mensagens, mas em vivê-las até as últimas consequências. Isaías não buscou que todos o seguissem, nem que todos o entendessem, mas não abandonou o que considerava sua responsabilidade. Sua história deixou exposto que a firmeza não nasce do desejo de impor, mas da decisão de cumprir com o que se considera correto, ainda quando isto implique perder tudo. Ao encerrar este percurso, a pergunta que fica aberta não é só sobre o destino de um homem, mas sobre o que representa sua história. O que ensina Isaías sobre o custo de sustentar uma missão frente à pressão, à rejeição e à incompreensão? E por que sua memória segue viva, como recordação do que significa cumprir com uma tarefa, sem desviar-se nem deter-se até o último momento? O que faz que um legado permaneça intacto ao longo do tempo, quando suas raízes estão construídas em fatos, não em palavras vazias?